Mais uma vez para fazer um vídeo concernente a 1 Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 em diante, que fala sobre o bispo. O que é um bispo? O que é o episcopado, como fala naquele texto? É uma pessoa específica? Essa pessoa ela tem que ser ungida por outra pessoa para ter isso? Vamos aqui olhar o texto de 1 Timóteo, no capítulo de número 3. Vou analisar aqui alguns vocábulos nos originais grego, para que você tenha uma ideia mais concernente a este assunto. Então aqui começa assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja, observe, deseja, não é para ser ungido, ele não está falando aqui. Se alguém for ungido para bispo, faça isso, isso, isso. Não, se você deseja. Mas vamos lá. O episcopado, excelente obra, deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Eu vou continuar aqui do versículo 4 em diante, falar sobre isso aqui, mas vou parar aqui no versículo 3 para dar algumas análises aqui nos vocábulos original. Bom, aqui o texto fala: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Eu pergunto, irrepreensível é só para bispo ou é para todo mundo? Se lermos no livro de 1 de Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 13, fala que nós devemos ser irrepreensíveis, ok? Então, não é só para eles, é para todo mundo. Já começa aqui. Segundo, marido de uma mulher. Eu pergunto, um cristão ele pode ter duas mulheres? Não, ele tem que ter só uma. Então, serve para todo mundo. Vigilante, eu pergunto, é para ser vigilante só eles ou nós também? Vigiai e orai. O Messias ensinou isso lá em Mateus 26, 41. Aqui ele fala: ser vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Isso aqui se aplica a nós? É para nós ser vigilante? É. Para ser sóbrio? É. Para ser honesto? Claro. Para ser hospitaleiro? Também. Apto para ensinar? Sim. Não dado ao vinho? Claro. Não espancador? Sim. Não cobiçoso de torpe ganância? Claro. Mas moderado? Sim. Não contencioso? Sim. Não avarento? Sim. Então isso aqui se aplica a qualquer cristão, a qualquer pessoa. E não uma pessoa específica como nós vemos hoje, como um bispo, ele tem que ser ungido, consagrado, não sei o que, não sei o que. Não é bíblico isso. Primeiro, aqui ele está falando do versículo 1, esta é uma palavra fiel. A palavra fiel aqui é a palavra pistos, vem de um termo grego, como fiel ou digno de aceitação, ou verdadeiro. Aqui fala se alguém deseja o episcopado, deseja, observe, deseja. Se alguém deseja, o episcopado, excelente obra, deseja. Então ele está falando de se alguém deseja, e não se a pessoa for ungido para servir ao episcopado. Primeiro, eu tenho aqui algumas análises que eu fiz dos termos gregos e eu vou analisar vocábulo por vocábulo para que você fique por dentro disso e não seja enganado por esses líderes mentirosos. Aqui fala se alguém deseja. A palavra deseja primeiro é a palavra oregomai. Oregomai. A palavra oregomai significa cobiçar ou desejar. Segundo, episcopado. Episcopado aqui é a palavra episcope. Episcope, que significa superintendência, visitação, para ajudar ou aquela pessoa, ou tomar conta. Tomar conta, ok? Então, excelente obra deseja. A palavra excelente aqui é a palavra kalos, que significa valioso ou digno. A palavra obra é a palavra ergon, que significa um ato, obra, trabalho ou esforço. E a última palavra aqui do texto, deseja, é a palavra que significa desejar, cobiçar, bem disposto ou ansiar. Então observe, essa é uma palavra fiel ou digna de aceitação. Se alguém deseja ou se alguém cobiça o episcopado, a obra de ajudar
obra de visitação, ministério de visitação. Ministério significa trabalho e não uma denominação, ok? Então, aqui ele fala se alguém deseja, se alguém cobiça o episcopado ou ajudar, se alguém deseja a visitação, excelente obra, deseja. Excelente, valioso, valiosa obra, deseja. O valioso trabalho, deseja. Então, isso aqui é se alguém desejar o episcopado, que é superintendência, visitação, ou ajuda, ou tomar conta. Então, se você tem o desejo de tomar conta de alguém, de ensinar alguém, de guiar alguém no caminho do eterno, então você tem o direito de ensinar, sim ou não? Sim, claro, porque aqui está falando, se alguém deseja, ele não está falando se alguém for ungido, faça isso, isso, isso. Não, é se alguém deseja. Então, aqui do versículo 2, fala, pois convém que o bispo, agora vamos para a palavra bispo, o que significa bispo? A palavra bispo significa episcopos, que significa supervisor ou um vigia. Então, se você toma conta de uma pessoa, se você vigiar no sentido espiritual aqui, ok? Então, se você vigia uma pessoa, guia aquela pessoa no caminho do eterno, então o que é que você está fazendo? Uma função de bispo. Isso se aplica a qualquer cristão e não só a um específico. Então, continuando o texto, ele fala assim, seja irrepreensível. A pergunta, irrepreensível é só para um ou para todos? É para todos. Então, se é para todos, o texto é para todos e não para um específico. Aqui ele fala irrepreensível. A palavra irrepreensível vem do termo grego, que significa inocente ou inculpável. Se você ler o livro de 1 de Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo de número 13, você vê lá que é para todo mundo ser irrepreensível, e não um específico. Então veja que ele está falando para, se você quer tomar conta, se você quer ensinar, se você quer ajudar, se você quer fazer algum serviço, então você tem que ser irrepreensível. Por quê? Porque você tem que ser inocente, você não pode ter difamação de fora. Porque, peraí, como é que você, vamos supor, você é desonesto, mas vai falar sobre honestidade. Então você está falando uma coisa que você não cumpre. Okay? Então, para primeiro a gente fazer, temos que cumprir. Segundo, ele fala aqui, marido de uma mulher. Eu pergunto, para ser marido de uma mulher é só bispo ou todo cristão? Todo cristão. Então, o texto está falando aqui de todo cristão. O cristão que deseja essa obra, ele tem que fazer isso. Não só essa obra. Mesmo se ele não deseja isso aqui, ele tem que ser honesto, tem que ser irrepreensível, tem que ser marido de uma única mulher. Segundo, vigilante. A palavra vigilante aqui vem de nephaleos, o termo grego, que significa sóbrio ou vigilante. Então, se você olhar para Mateus 26 e 41, o Messias ensina a orar e vigiar. Então, se ele ensina para todo mundo, então todo cristão ele tem que ser vigilante. Ok? A minha palavra sóbrio. O que é a palavra sóbrio? Sóbrio vem zofron, no termo grego também. Significa controlado, moderado ou prudente. Então você encontra isso em Tito 2:2 e aqui em 1 Timóteo 3:11, que diz: da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então veja que as mulheres também têm que ser sóbrias. Isso se aplica não só aos homens, mas também às mulheres. Ou não só aquele que quer servir e quer exercer a função de bispo, que é aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que visita, aquela pessoa que toma conta. Aqui a palavra honesto, aí vem honesto, aí vem de cosmios, do termo grego, que significa de bom comportamento, ou bom comportamento. E se isso é para todo cristão, lá em Romanos 12 e 17, encontramos isso. 12 e 17 está escrito assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, se é para mim e para você ser honesto perante todos os homens, procurar as coisas honestas, ok? Então, 1 de Pedro, capítulo de número, não vou ler aqui em Hebreus, primeiro, em Hebreus no capítulo 3 e o versículo 18, ele fala assim:
Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo que querem portar-se honestamente. Ok? Então, 1 de Pedro 2,12 fala assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observem. Então, Pedro aqui fala exportar, tendo o vosso viver honesto, né? Então, honestidade é para todo cristão e não para um específico. Aí depois de honesto, mas aqui ainda ele fala que sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, porque ele envia para castigo os malfeitores e para louvor dos que fazem bem. Aqui está falando de autoridade política, claro. Aqui, hospitaleiro, né? O que é um hospitaleiro? Vamos ver o que significa a palavra hospitaleiro. Hospitaleiro vem de philoxenos, dos termos gregos, que significa pessoa que ama os hóspedes ou estranho. Okay? Então, hospitaleiro é para todo cristão, como a gente pode conferir isso no livro de Romanos 12:13. Livro de Romanos 12:13 se aplica lá a todo cristão, e Hebreus 13:2 para todo cristão e não só para um específico. Apto para ensinar. Quem deve ser apto para ensinar? Apto para ensinar, a palavra didaketikos, que significa apto para ensinar, aquela pessoa que está ensinando. Isso se aplica a qualquer cristão, porque aqui em livro de 2 Timóteo 2:24 fala: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Então veja que é o servo do Senhor e não um específico. Ok? Mas lá em Timóteo está falando que é um específico, né? Como eles falam hoje, ele diz que o bispo tem que ser ungido, tem que ser consagrado. Nada disso. O bispo pode ser qualquer pessoa, sim, porque está falando lá que o bispo é apto para ensinar. Qualquer pessoa tem que ser. Qualquer cristão que quer ensinar, ele tem que ser apto para ensinar. Fala que o bispo tem que ser marido de uma mulher, que ele se aplica a toda pessoa, honesto, irrepreensível, sóbrio, hospitaleiro, se aplica a todo cristão e não um específico. Ainda no livro de Hebreus 13:2, vou aqui ler o texto de Hebreus 13:2, fala assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então, hospitaleiro é isso aí, pessoa que ama os hóspedes, que acolhe os hóspedes, ou um estranho. Isso aí ninguém quer ser, né? Hoje nós não vemos isso, mas ninguém quer ser hospitaleiro. Mas ok, vamos lá prosseguindo, falando sobre aqui apto para ensinar, né? Depois vem para não ser ganancioso, deixa eu ver aqui. Vai ensinar, não dado ao vinho, não espancador. É para você espancar? Não. Então serve para todo mundo, né? Não cobiçoso de torpe ganância. A palavra aqui, cobiçoso, no original é a palavra ganancioso ou lucros indevidos. Lucros indevidos. Então você pode ter lucros indevidos? Não. Porque somos servos do Eterno. Ele não gosta disso. Lá no livro de Provérbios fala que ele aborrece a balança desonesta, ou a desonestidade. Não só isso, mas se aplicando a todos os modos. Bom, aqui a gente seguindo aqui, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado. O que é moderado? A palavra moderado no grego é epiekes, que quer dizer manso, gentil ou paciente. Todos nós devemos ser manso, gentil e paciente. E nós olhamos lá para Filipenses 4:5 e Romanos 12:3. Ok? Bom, aqui fala assim, não contencioso. O que é contencioso? A palavra amachos, que significa
pacífico ou pessoa não barulhenta, ou pessoa barulhenta. É contencioso, uma pessoa barulhenta, ou aquela pessoa que não é pacífico. Aqui ele fala não avarento. A palavra avarento aqui é afilargirus, que significa não avarento ou sem cobiça. Poderia ser traduzido assim. Se nós olharmos para Colossenses 3:5, fala que a avareza é idolatria, e os idólatras estão fora do reino de Deus. Então, tudo isso se aplica a cada um de nós e não a uma pessoa específica, como é hoje. Não, do bife tem que ser assim. Não, é todo cristão que tem que ser assim. Se ele quiser tomar conta, exemplo, tomar conta não é fazer um mega templo, enganar o povo com dízimos de oferta. Eu tenho um vídeo concernente a este assunto, se você quiser ver, fique à vontade. Aqui ele continua o texto falando: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modestia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, lembrando que igreja é eclésia, reunião de pessoas, terá cuidado da reunião de pessoas. Para aí, como é que eu quero ensinar que o filho de uma pessoa tem que viver dessa forma, que a Bíblia ensina, mas o meu não dá exemplo? Mas lembrando que cada um tem a sua própria escolha hoje. Hoje, se eu ensino meu filho, mas ele não quer, eu não posso obrigar ele a seguir o que eu quero que ele siga. Ele tem que seguir por vontade própria. Seguindo aqui, fala não neófito. A palavra não neófito quer dizer não novo convertido. Ele não pode ser um novo convertido. Peraí, como é que o novo convertido pode exercer o bispo? É a função de bispo, que é ajudar, né, que é tomar conta. Ele tem que ter primeiro um conhecimento da palavra para primeiro ele guiar alguém. Para que ensoberbecendo-se não caia na tentação do diabo. Então ele não pode ser novo convertido para não se ensoberbecer. Vou ler aqui na tradução NVI esse mesmo texto de 1 Timóteo 3. Aqui o versículo de número 6 diz: não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Então, para você que quer ensinar, que quer tomar conta, que quer ser um supervisor, que quer ajudar as pessoas, que quer fazer a visitação, você deve ter um monte de testemunhos que estão de fora. Porque se você compra e não paga, como é que você vai falar sobre, irmão, você tem que comprar, mas tem que pagar? Aí uma pessoa diz, irmão, tu está ensinando isso, mas nem tu mesmo faz. Então você vai passar vergonha. Então, primeiro você tem que fazer isso, tem que ser tudo que está aqui, para depois você poder fazer alguma coisa. Isso é em tudo, ok? Aqui fala: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavras, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Deve ser primeiramente experimentado, depois, se não houver nada contra eles, que atue como diáconos. A palavra diácono aqui significa aquele que serve. Então, se uma pessoa, vamos supor aqui, eu estou aqui se reunindo com os irmãos, ok? Então, tem alguns novos convertidos, aí tem uns dois já que tá aí experiente. Aí eu vou chamar esses dois, ó, meu irmão, ajuda eu aqui, para gente ensinar os meninos aqui e tal, para a gente guiar eles, para eles já passar para outros, e assim, sem ninguém mandar em ninguém. Porque a escritura não ensina que um manda no outro, isso aí já é heresia. Porque se você lá em 1 de Pedro 5:3 fala que não é para mandar na herança de Deus, mas o sistema hoje querem mandar. Mas conseguindo o meu raciocínio. Então eu vou chamar esses dois. Então eu vou dizer, irmão, a Bíblia ensina a gente a falar assim, assado, tal. Mas se o cara ele for
desonesto, ele for contencioso, ele for... Então, como é que ele vai poder falar alguma coisa se ele for isso? Primeiro ele tem que ter um bom testemunho, e assim para sucessivamente. Então, aqui ele diz, também a sorte das mulheres seja honesta, não maldizente, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e a sua própria casa. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que está em Cristo Yeshua. Um diácono não é uma pessoa específica, é aquele que serve. Eu tenho um estudo aqui sobre diácono grande, eu não vou falar aqui, mas é grande, e diácono não tem a ver com isso aí hoje. Okay? Um diácono é aquela pessoa que serve. Se você está servindo aos seus irmãos, você está servindo ele na palavra, você tem que ser o quê? Você só pode ensinar aquilo que você vê. Se você não vê, você não pode ensinar. Então, 1 Timóteo 3 se aplica a qualquer cristão que faça tudo isso, seja irrepreensível, honesto, hospitaleiro, essas coisas que está aqui escrito, né? Marido de uma única mulher. E então é isso aí. Quero, se você ainda que não se inscreveu no meu canal, se inscreva para receber os vídeos que estarei mandando todos os dias assim, ou quando eu mandar novos vídeos falando sobre algum assunto e você ficar por dentro. Bom, se você quer que eu fale sobre algum assunto, você fale aí, eu falarei sobre o assunto que você desejar. O que você tiver alguma dúvida, pode mandar. E se eu não souber, na hora eu estudo e mando a resposta, ok? Então, shalom a todos e que o Eterno abençoe cada um de vocês. E que se vocês quiserem ensinar, se vocês quiserem fazer isso, você tem autoridade segundo a Bíblia Sagrada, porque diz: ao servo do Senhor tem que ser apto para ensinar. O servo do Senhor e não um específico. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24.